Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer enorme tê-lo conosco. No programa de hoje nós vamos falar do meio ambiente, das condições climáticas e da produção de alimentos. Vamos falar também do consumo de diesel e também do mercado de produção de carne bovina. Vamos falar do mercado da soja, da produção de óleo e também sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre meio ambiente, sobre condições climáticas e produção de alimentos. O agronegócio pode ser uma das principais vítimas do aumento da temperatura global causada pelas mudanças climáticas. A questão já é motivo de grande apreensão por parte dos produtores rurais. Segundo a pesquisa sobre a cultura da soja, realizada pela plataforma Climate Field View, esta, inclusive, é a maior preocupação de 72% dos sojicultores do país. Pelos dados do 6º relatório de avaliação sobre painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o mundo já está 1,59 graus centígrados mais quente do que no período pré-industrial. Tal fenômeno motivado pela ação humana tende a provocar alterações nos regimes de chuvas, gerando estiagens mais prolongadas em determinadas regiões e também precipitações em volumes expressivos que prejudicam diversas culturas em outras áreas. E o fenômeno não se limita ao Brasil. A Europa enfrenta a pior seca dos últimos 500 anos e viu mais de 270 mil hectares de terras serem atingidos por incêndios florestais. Segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, na safra passada, na safra 21-22, quase metade da safra esperada foi perdida, gerando um prejuízo estimado em 36 bilhões de reais. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a produção agrícola precisa crescer quase 70% até 2050 para atender às necessidades de uma população mundial estimada aí entre 9 e 9,8 bilhões de pessoas. E agora eu vou comentar sobre o consumo de diesel. Os Estados Unidos têm atualmente apenas estoque capaz para atender 25 dias de consumo de diesel. É o pior patamar desde 2008, antecedente à última crise econômica mundial, segundo informações da AgriResearch Brasil. E isso pode ser um problemão, já que o Brasil é dependente deste produto. Estima-se que o Brasil utilizou cerca de 63 milhões de metros cúbicos de óleo diesel em 2021 e quase 59 milhões em 2020. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, para esse ano, a utilização no primeiro trimestre ela está estimada em pouco mais de 30 milhões de metros cúbicos. A elevada demanda doméstica devido à elevada dependência do sistema logístico rodoviário cria a necessidade de importação de óleo diesel de outros países, em especial dos Estados Unidos. Em 2020, a importação de diesel atingiu cerca de 20% da demanda anual, sendo os Estados Unidos responsável por 81,5% dessa demanda. Já em 2021, a importação atingiu 22% da demanda anual de combustível, com a participação norte-americana em cerca de 50% do volume, levando em conta o ano passado a participação do segundo e terceiro maior exportador de diesel para o Brasil, Índia e Emirados Árabes. Cresceu 9% a importação da Índia e 29% dos Emirados Árabes. E agora eu vou conversar com o Ademar Leal. O Ademar Leal é o CEO, é o dono da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar sobre um tema altamente interessante.
todo ano é a mesma coisa. É claro que muda algumas coisas, mas a coisa continua sendo época das águas, época da seca, de vez em quando o preço sobe, de vez em quando o preço cai, e a coisa vai assim. Mas essas duas épocas, seca e água, acontece todo ano. E o pior é o seguinte, a maioria não se prepara para isso. Ademar Leal, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Toninho, bom dia aos amigos do programa Agronegócio, com toda a sua audiência aí no estado de Goiás, principalmente em todo o Brasil. Tá tudo bom, Ademar? Tá ótimo, graças a Deus, tudo bem. Então vamos tocar. Animados, apesar de viver um momento não tão positivo do nosso ciclo pecuário, mas que ele era previsto para acontecer em algum momento, ele acontece sempre, né? Então... É aquilo que nós falamos, né, Ademar? Todo ano tem época das águas e época da seca, né? Todo ano tem hora que às vezes está lá em cima, depois dá uma descida, para no meio. É uma roda gigante que não para de girar. Esse ano, especificamente agora, nós estamos vivendo uma dificuldade maior. Até então a gente não conhecia tanto, que é a falta de liquidez. Sim. Porque quando você tem um produto, uma commodity que tem queda de preço, ela tem uma explicação. Agora, o problema maior, a explicação que é mercado, oferta e procura. O problema maior é que dessa vez a intensidade do ciclo traz um ingrediente muito negativo, que é a falta de liquidez, né? Tanto do gordo quanto principalmente do magro, né? Ô Ademar, e diante disso tudo, eu não sei, eu acho que só tem uma coisa, é parar, pensar e passar para o papel o que está acontecendo. Cada produtor vê a sua condição, porque nem todos, não é um setor único. As diferenças existem de uma fazenda aqui a outra ali, uma divisa de cerca. Sim. A problemática é a mesma. O que você acha na sua visão? Eu sei que você é uma pessoa muito organizada, mas até demais. Obrigado, Toninho, obrigado. Então, o que eu vejo nós temos que, primeiro, enumerar alguns fatores. Nós estamos vivendo um ciclo de baixa. Isso é óbvio, todo mundo sabe. É um momento não é oportuno de preço de venda. Então, nós temos que gerenciar. Nós temos 3 variáveis que qualquer fazenda, independente do sistema de produção, como que é produzido, as variáveis são preço de venda, custo de produção e a produção em si. Esses são os 3 fatores que a gente tem que gerenciar. Como o preço de venda não é o que a gente menos, apesar de termos ferramentas de bolsa e tal, levando em consideração que a gente use apenas ferramentas tradicionais de mercado, eu vou vender e vou acessar o mercado para oferecer o meu produto. Se é o gado magro, o gado, né, o bezerro, um animal jovem, através de leilões ou através de corretores ou venda direta, e se é gado gordo, para os frigoríficos. Então, imagine-se que esse é a ponta que a gente tem menos ação e a que a gente mais preocupa, certo? Isso é um fato. Certo, isso é um fato. Bom, fora a ponta da produção, da venda, nós temos o custo de produção. Esse a gente tem condição de fazer um mapeamento muito bem feito e eu chamo a atenção para essa aqui. Custo de produção versus produção. A produtividade. Não adianta eu cortar tudo que eu preciso de gastar na fazenda nesse momento que o preço está ruim, se eu não vou produzir nada. Então, o equilíbrio, o básico bem feito e o equilíbrio entre o custo e a produção é o segredo do negócio. E aí nós temos N opções e a gente pode entrar nesse assunto. Você tocou num ponto que eu acho interessante. Muita gente chega diante de um problema como agora, onde o custo está lá em cima, ele fala, eu vou parar de tratar, ou eu vou fazer uma meia boca. A hora que a coisa se der uma melhorada, você vai ver o tanto que vai ficar mais caro você recuperar o que se perdeu lá atrás. Exatamente. Esse para mim, é o principal gargalo. Porque todo mundo pensa o seguinte, eu vou parar de gastar. Já que meu preço está ruim, eu vou parar de gastar. Porém, tem despesas que não são... Você pode parar até de investir ou reduzir o nível de investimento. Concordo. Agora, tem despesas que são relacionadas à produção que se você cortar, vai ficar. Vai ficar muito pior. É como se você tivesse, assim, fazendo uma analogia com uma pessoa que não está bem de saúde e está no hospital. Então, se você cortar os remédios, ela não está... Você tem 2 sinais. Se você cortar o medicamento desse paciente, provavelmente ele vai para a UTI.
esse é o momento que eu chamo a atenção. Você vai deixar sua fazenda ir para UTI ou você vai usar pelo menos o medicamento necessário, o básico. Aquela hora não é momento de usar medicamentos para alta performance, para a pessoa virar um atleta, mas para tirar do hospital. Sim, concordo. Você entendeu a analogia? Então, eu chamo a atenção que nós temos hoje várias... Eu vou citar algumas aqui para dar uma clareada. Por exemplo, a relação de troca de boi gordo com bezerro, para quem é invernista, ela não está ruim. O momento está bom. Sim, concordo. Outra relação, compra de fertilizantes, mesmo com a arroba do boi mais baixa. O fertilizante caiu muito mais do que o boi. Nutrição, está caindo consideravelmente o valor, certo? Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma relação de troca melhor. Então, chama atenção para que a gente possa usar o que agora está mais favorável para o nosso negócio. Ademar, vamos por uma pessoa que esteja nos acompanhando nesse momento. E eu sei que tem um bocado de gente nos acompanhando. Se ele ligar lá na Campo, por exemplo, para bater um papo, ele não vai lá para comprar nada. Ele quer bater um papo, conversar, para vocês darem uma orientação para ele. Porque esse momento agora, não adianta você ir muito pela sua cabeça, não. Eu acho que essa hora é o momento de conversar com um, conversar com outro, tirar algumas opiniões e fazer a sua. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É a sua estratégia. Eu tenho certeza absoluta que o objetivo da Campo não é enfiar a goela abaixo o produto que ela tem, não é esse. Ela é trabalhar em conjunto com você para mantê-lo sempre, quer dizer, os dois do mesmo lado. Né? Até porque a gente precisa, o desafio nosso e o nosso principal objetivo na Campo é manter a fazenda do nosso parceiro, do nosso cliente, lucrativa. Rodando, lucrativa. Pode ser uma época que dá mais lucro, uma época menos lucro, mas sempre no azul. Então, esse é o nosso objetivo. O que eu quero chamar a atenção é para você que está nos acompanhando, pode ter certeza absoluta, sem medo de errar. Você pode ligar lá na Campo, se não tem um telefone, procura aí na internet, Campo Nutrição Animal, que você vai encontrar, lá aparece. Liga lá, senta, bate um papo, conversa. Explica, olha, eu estou assim, o que você acha que eu devo fazer? Não, vende seu gado, não vende, compra isso, faz aquilo. Enfim, alternativa a gente sempre tem. O que não pode é, nesse momento agora, deixar a vaca ir para o brejo. O paciente ir para a UTI. Pronto, é isso aí. E eu quero aqui deixar, quando a gente sempre está participando com você e amigos, conhecidos e também pessoas que a gente não conhece, sempre tem ligado para bater um papo após essas entrevistas, Toninho. Eu quero deixar aqui, eu fico totalmente à disposição, o que vocês precisarem, podem entrar em contato, é www.camponutriçãoanimal.com.br ou pode entrar no meu e-mail, ademar@camporações.com.br. Vai lá e fala direto com ele. Fique à vontade. Se ele não resolver, a gente manda fechar a Campo. É isso aí. Ademar, obrigado. Eu que te agradeço, um bom dia para nós. Sucesso. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da soja, da produção de óleo de soja e também sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas. Nós voltamos já, um minuto. Você já percebeu que em algumas ruas não basta ter sinalização? Como tem acontecido acidentes, provocados por irresponsabilidade, imprudência de muitas pessoas? E a baixa cobertura vacinal contra a poliomielite já preocupa autoridades de saúde. No Brasil, a cada 100 crianças, apenas 61 foram imunizadas. Vem com a gente. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra.
Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar do mercado da soja. A soja convencional brasileira, ela é transformada em ração alimentar para animais, que estão também na mesa de milhares de europeus. O continente, ele é o principal mercado da soja não geneticamente modificada, pois seus habitantes exigem que os alimentos sejam altamente sustentáveis. E nesse sentido, a troca de informações que reflitam a real demanda externa dos produtos oriundos da soja não transgênica é relevante para ambos os lados, conseguindo desta forma uma melhor estabilidade do mercado. De acordo com o Instituto Soja Livre, a agricultura brasileira é sustentável e especificamente a soja convencional. Segue os critérios da legislação brasileira e também dos clientes internacionais. Entretanto, para melhorar a comunicação de forma de produzir aqui no Brasil, o Instituto Soja Livre se reuniu com Michael Sudebeck, que ele é membro do Conselho da Associação Alemã do Setor de Produção de Varejo de Alimentos Não Transgênicos. Agora, o que está se querendo é consolidar esse canal de comunicação entre o Brasil e a Europa com informações precisas e desfazer alguns enganos propagados no exterior. O diretor de Relações Internacionais do ISL, que é o Instituto Soja Livre, o Endrigo Dalcin, ele disse que os agricultores brasileiros produzem com sustentabilidade e queremos estreitar a cooperação entre esses dois elos. E agora nós vamos comentar sobre a produção de óleo de soja aqui no Brasil. De janeiro a agosto deste ano, o processamento da soja para a produção de óleo alcançou 7.140.000 toneladas. Esse volume recorde para o período no estado do Mato Grosso, só para você ter uma ideia desse aumento e no ritmo das indústrias, foram esmagadas 956.000 toneladas. Somente no mês de agosto, a alta foi de basicamente 20% ante agosto de 2021. E conforme o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, isso se deu em função da maior demanda pelos subprodutos da oleaginosa, principalmente para o exterior. A prova disso são as exportações aquecidas de farelo e de óleo neste ano. Por outro lado, a margem de esmagamento das indústrias vem reduzindo desde março, o que limitou o avanço do processamento lá no Mato Grosso. E neste período, por fim, até a primeira quinzena de setembro, a margem de esmagamento lá no Mato Grosso apresentou uma queda de quase 7% em relação ao mês passado, o que pode desestimular o processamento nas indústrias agora neste mês. E agora eu vou conversar com Marco Elísio Nunes Cunha. O Marco Elísio, ele é o CEO da Planalto Máquinas Agrícolas. Ela é concessionária Valtra. E nós vamos falar do mercado de máquinas, implementos, a agropecuária, como é que vai agora a agropecuária, independente do governo que está aí. Nós não podemos dizer nem sim, nem não, nem lá, nem cá. Eu só sei de uma coisa, que o agro não vai parar. Marco Elísio Nunes Cunha, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza que esse tema vai ser um tema legal. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Toninho. Obrigado aí mais uma vez pelo convite de poder estar participando aqui novamente com vocês. Marcos, esse ano de 2020, 2021, 2019 foram anos excelentes para o agro.
foram muito bons. Setor de máquinas, para todos os setores, foi muito bom. Veio a Covid, 2022, agora veio a eleição, bagunçou a vida todinha do brasileiro, mas o agro continua na mesma toada, produzindo e cada vez produzindo mais. E você é de um setor que representa muito bem o agro, setor de máquinas e implementos. Tanto é que a Planalto é uma das maiores concessionárias de implementos e tratores Valtra do Brasil. Então você conhece muito bem o mercado. Daqui para frente, Marco, a partir de hoje, o que você acha que vai acontecer? Toninho, se a gente fizer uma retrospectiva aí, nós realmente tivemos os anos aí, mesmo com a pandemia, onde a gente não sabia que rumo ia tomar, nós tivemos anos muito positivos no sentido de comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Sou produtor também, além da Planalto Tratores, sou produtor, sou zootecnista. E o que eu vejo? Independente de governo, a gente já viveu isso em outras épocas lá atrás, independente de governo, o mundo está buscando segurança alimentar. Então, outros países mais populosos, como nós estamos falando a Índia, a própria a China também, eles têm buscado aí como grande alternativa o Brasil. Então, é o que você sempre fala aqui, o Brasil é o supermercado do mundo, e realmente nós somos. O que eu vejo que a gente precisa cada vez mais estar aberto e estar buscando é fazer uma gestão melhor, gestão de custo e uma gestão da propriedade, para a gente ser mais eficiente. E aí o governo, se ele não atrapalhar, ele já está ajudando. Então eu penso dessa forma, a gente realmente, o agro está passando por um momento de transformação, aí é de transformação, onde a gente fala de transformação tecnológica, a tecnologia que vem embarcada nas máquinas hoje, uma transformação da questão da intensificação da própria pecuária, a quantidade de produtos, o avanço genético que a gente tem dentro da pecuária. Então nós temos assim, vários fatores que eu acho que a gente realmente precisa de ter um foco maior nesses fatores. O que a gente pode controlar da porteira para dentro? Porque da porteira para fora a gente sabe que tem coisas que não dependem da nossa, não depende de jeito nenhum. Envolvimento ou da nossa interação, né? Bom, você acredita ainda num agro promissor? Sim, se a gente olhar aí no médio e longo prazo, nós temos aí a maior área preservada do mundo, pensando em Brasil. E nós temos áreas aí com produtividades ainda muito baixas, não só na pecuária, como na agricultura, apesar de sermos referência em algumas regiões no Brasil como produtor de soja, média de soja produzida por hectare. Mas a gente ainda tem muita oportunidade para melhorar, tanto na agricultura quanto na pecuária. Então, quando a gente olha no médio e longo prazo, nós temos aí muita coisa para poder aumentar em produção, para realmente atender esses países que estão limitados em áreas, né? Em áreas de plantio e que tem um crescimento populacional, uma população muito maior do que a nossa. Então, eu vejo como uma grande oportunidade o agronegócio. Marco Elísio, eu não sei se eu posso te fazer essa pergunta ou não, mas eu vou fazer. Você faz parte de um RUB. Sim. Correto? Sim. E esse RUB de negócios agro, ele já está ajudando o produtor, está dando condições necessárias e suficientes para que o produtor consiga produzir mais? Sim. Algumas verticais já estão funcionando, uma delas é a parte de assistência técnica, né? A parte de comunicação e marketing também, ela está rodando, não está na sua plenitude, mas a gente já começa a realmente fazer algumas entregas para o mercado. E o Hub, a AgroSolution, ela veio exatamente para trazer essas soluções. Lá nada mais é do que um ambiente onde a gente interage pessoas, interage empresas para oferecer soluções para o agronegócio. Então, a gente já começa a ter resultados de alguns trabalhos que a gente, apesar de ser muito jovem a empresa, alguns trabalhos de alguns clientes que a gente já está atendendo. Bom, ela é jovem de abertura, né? Sim. Porque o pessoal que está lá dentro, pessoal que conhece de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu fiz essa pergunta para o Marco pelo seguinte: porque é uma empresa que veio para gestar a sua empresa, que é a fazenda. Muito bem pontuado, Toninho, porque a gente teve, na realidade, esse desenho, foram durante 2 anos aí, a gente mudou o layout e conversava com as pessoas e adequava, adaptava, mas a gente teve o cuidado de realmente trazer pessoas do segmento. Porque isso é o mais importante, porque a teoria nem sempre é igual à prática, e a prática só quem realmente viveu
que têm esse conhecimento. Então, a gente fez questão de trazer essas pessoas do segmento, realmente que têm bagagem, que têm já vivência dentro do agro, para realmente trazer essa experiência, juntar aí com a parte da teoria, né? Junto das universidades, para poder implantar nas propriedades rurais. Então, esse é o conceito da AgroSolution, de trazer essas soluções e de realmente entregar o resultado que o produtor precisa. Eu fiz essa pergunta para você pelo seguinte, porque o que nós estamos percebendo, Marcos, assim, de maneira geral, é claro que já tem gente que leva a propriedade rural dele igual um reloginho, mas o grosso da coisa, a maioria dos produtores ainda não percebeu que o ponto fundamental chama-se gestão, organização, planejamento. É tirar isso aqui por aqui. Não, eu não vou colocar esse esteio aqui não, porque esse esteio aqui é caro. Se eu colocar um mais fino, ele vai dar o mesmo resultado e vai ser muito mais barato. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu citei esse ROAB, que você faz parte dele, justamente por isso, porque é uma empresa que veio para auxiliar o produtor. Simplesmente colocar, vamos dizer, não é colocar o produtor na linha, mas colocar o negócio da propriedade rural dele para rodar e rodar direitinho. Exatamente, Toninho. Hoje, se a gente for... E é o que está faltando, né? Claro. Hoje tem muita propriedade que, às vezes, o proprietário tem muita informação, mas ele não faz a gestão dessas informações. Informação sem ação também não funciona. Então, realmente vem para fazer isso. E, segundo informações, os dados, nos próximos 10 anos nós teremos 80% das propriedades mudando de mão. Então, quer dizer que aquelas pessoas que não forem eficientes, seja na pecuária ou na agricultura, realmente eles não vão conseguirem continuar nas terras, continuar produzindo. Então, nós estamos falando de gestão, eficiência nessa gestão e otimização na produção da propriedade. E não tem outro caminho, não tem saída. E o que você falou agora, só para você ter uma noção, a maioria das fazendas produtoras de leite, que são aí médias e pequenas, basicamente já estão assim, quase a maioria, na sua totalidade, para fechar. Porque não estão dando conta de gestar. Ainda não conseguiram colocar na cabeça que aquele pedaço de terra é uma empresa. E que empresa, se não tiver gestão, ela quebra. E nós temos exemplos aí. Eu gosto muito de ir a campo, conversar com clientes. Às vezes você chega num cliente e fala, não, tem 30 anos que eu faço assim e sempre deu certo, eu não vou mudar. E nós temos clientes que falam assim, tem 30 anos que eu fazia assim, eu mudei, eu tinha uma lotação, eu produzia 5, 6 arrobas por hectare, hoje eu produzo 30. Pronto. Então, assim... É simples assim. Não é teoria, é prática. É prática. Marco Elísio Nunes Cunha, CEO da Planalto Máquinas Agrícolas. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. E eu acho que esse tipo de conversa é que vai dando assim gás para a gente continuar fazendo esse programa e tentando melhorar a cabeça do produtor rural. Obrigado, Marco. Obrigado, Toninho, mais uma vez. E estamos à disposição para quem quiser nos abordar na Planalto. Estamos abertos aí para esclarecer as informações. E a gente realmente não pode baixar a cabeça. Nós temos um futuro promissor e a gente é responsável de produzir alimento para esse mundão aí de meu Deus. É isso aí. Obrigado, Marco. Obrigado, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que somos mais que ninguém. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.